Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal que você está lendo e hoje lhes trago conteúdo para o nosso quadro Comentário Cotidiano, um quadro onde eu pego uma notícia, uma reportagem, algo que foi relevante durante a semana ou quiçá durante o mês e lhes trago para expor minha opinião de forma honesta, espontânea e quiçá sem cortes. E hoje eu escolhi uma matéria que já tem algum tempo, saiu pela Veja, mas foi uma matéria que quando eu li, eu fiquei muito feliz em ter lido. Muito feliz mesmo em ter lido. E eu já vou lhes contar o porquê. Bom, vou contar agora, na verdade. Redescoberto, Machado de Assis é exaltado por revista americana. Autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ganhou nova tradução nos Estados Unidos e o livro esgotou nas lojas online. E eu vou deixar essa matéria na descrição e ela conta o que aconteceu, que o Machado de Assis foi publicado por uma editora e ele foi exaltado numa revista norte-americana, a The New Yorker, e recebeu diversas críticas positivas. O autor da matéria original, ele exaltou o livro Memórias Póstumas de uma forma que fez com que os norte-americanos comprassem, e ele começou a ser redescoberto, por assim dizer. Confesso para vocês que eu sempre tive a curiosidade de saber como Machado de Assis era visto pelos estrangeiros, de forma geral. E ano passado eu tive a oportunidade de conhecer um pesquisador chamado Michael Russell. Ele já tinha uma idade bem avançada, mas ele era quiçá um dos maiores nomes na pesquisa relacionada à astrobiologia. É uma história bem engraçada até, como que... Enfim. E a gente conversou bastante, é uma pessoa totalmente acessível e ele é bem versado nas artes da literatura, da filosofia, da escrita. Publicou artigos tanto em ele é geólogo, falando nisso, ele publicou tantos artigos relacionados ao seu meio científico quanto ao meio filosófico. E durante nossa conversa ali, bem rápida, não foi tão rápida assim não, e ele me perguntou qual que era meu autor brasileiro favorito. E eu respondi, Machado de Assis. E ele não conhecia. Ele não conhecia Machado de Assis, tanto é que depois eu fui enviar um pouco da obra do Machado para ele por e-mail, porque ele... Enfim, a gente trocou uma ideia um pouco depois, mas naquele instante ele não conhecia Machado de Assis. Mas eu conheço obras de outros países, dos Estados Unidos, da Inglaterra, ele era inglês, né? Eu fiquei pensando, poxa, tá aí algo que deveria ser conhecido pelo mundo, sim. Ou seja, Machado de Assis deveria ser amplamente difundido. Infelizmente, não o é. E nessas indas e vindas, eu percebi que realmente ninguém, fora do Brasil, poucas pessoas têm realmente conhecimento de Machado de Assis. E é uma pena. Eu confesso que se eu pudesse escolher 3 autores favoritos, olha, seriam Machado de Assis, certo? Dostoiévski e Turgenev, certo? Esses 3 autores, 2 russos e um brasileiro, com toda certeza seriam meus autores favoritos. Mas vamos falar um pouco do Machado de Assis. Por que ele é meu autor favorito? Que sabe dos 3 ele talvez seja o que eu tenha mais apreço. Porque eu acho ele genial. Eu conheci Machado de Assis felizmente eu conheci antes de ter aquela obrigatoriedade de leitura em sala de aula. Isso me fez gostar muito dele antes, certo? E depois, quando eu tive essa obrigação de ler ele, tanto em sala de aula ou para o vestibular, foi como uma espécie de revisão, que deveras eu amei muito, porque eu pude aprender muito mais. E meu primeiro contato foi com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi um livrinho tão fino, é um livro tão curto. Eu achei aquilo brilhante mesmo. Todo o pessimismo, a ironia, o sarcasmo ali contido, aquela introspecção visceral até certo ponto, me cativou de uma maneira muito profunda.
Depois, né, quando a gente vai conhecendo um pouco mais de literatura e filosofia, a gente percebe o conhecimento que Machado de Assis detinha. Por quê? Tem vários exemplos, sei lá, o Alienista, Dom Casmurro, Quincas Borba, Memórias Póstumas, deixa eu ver se tem mais algum que é bem relevante no sentido que ele faz várias inferências. Bom, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Um exemplo prático. No Memórias Póstumas tem um capítulo chamado O Delírio, onde ele conta o seu delírio, que tá ali meio... O autor tá com um pouco de febre, tem um pouco de febre, ele começa a delirar, né? E por incrível que pareça, aquele capítulo é tão complexo que depois que eu vinha conhecer autores como Jung, Freud, Nietzsche, eu pensei, olha só, Machado de Assis se referiu a esses autores aqui. E a resposta é que não. Por quê? Porque os autores Freud, Jung e até mesmo Nietzsche escreveram suas obras posteriormente à publicação de Memórias Póstumas. Certo? Nietzsche teve alguma coisa antes, mas Freud e Jung foi muito posterior. E você tem aspectos da psicologia já impregnados naquele capítulo. Aquele capítulo que muitos consideram como lúdico, como infanto-juvenil. Tem até uma coisa que eu acho bem absurda, que eles se tiraram aquele capítulo e fizeram um livro para crianças, né? E ele é tão complexo, ele é tão bonito de ser lido, ele é tão profundo filosoficamente que tanto aspectos da psicologia que seriam descobertos 30, 40 anos depois, até mesmo aspectos filosóficos, ideias filosóficas do niilismo, da questão até mesmo aqui eu já estou especulando um pouco, mas para além do homem, coisa parecida assim, são explorados em Memórias Póstumas, mas principalmente nesse capítulo de forma brilhante e sutil. E você também tem uma inferência a tradições gregas, obviamente ali, e a egípcias também. E eu confesso que toda vez que eu leio uma obra de um autor anterior a Machado de Assis, eu penso, Machado de Assis já deve ter lido isso, porque eu já vi isso em algum lugar. E mesmo obras que vieram depois, o que torna Machado de Assis muito mais genial, na minha opinião. E olha, uma coisa que a gente tem, tirando o aspecto das obras dele, assim, no sentido que elas são magníficas mesmo, acho que todo mundo deveria ler Machado de Assis, a época que ele viveu, os 1800, beirando 1900, não era uma época muito fácil para pessoas com suas características. Ou seja, ele era mulato, gago e também era epilético, o que com certeza dificultou muito sua ascensão social, por assim dizer. Mas o grande mérito, ao meu ver, de Machado de Assis está justamente nessa capacidade dele ter se desligado de sua própria realidade e assim poder especular acerca da realidade como um mero observador distante. Algo tão profundo, tão sublime, que com certeza, que além de literário, ele com certeza é um brilhante filósofo. Pessoas, sem mais delongas, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aí minha recomendação, leiam Machado de Assis, leiam tanto seus contos, seus romances, suas peças, seus artigos, que realmente cada leitura é uma leitura que engrandece você e muito. Dito isso, até a próxima. Não, peraí, volta. Só pra complementar, essa semana eu vou trazer acho que 2 livros pra vocês. Um é o Dever da Esperança, do Ciro Gomes. Espero que eu não tome muitas críticas pelo vídeo, né? E o outro vai ser a Peste, La Peste, de Albert Camus. E é isso. Espero que vocês aproveitem os próximos vídeos. Agora sim, até a próxima, pessoal.